Fala people, tudo bem? O papo de hoje é muito sério, muito importante. São números primos. Nossa, Léo, isso vai mudar a minha vida. Talvez não mude, mas é também interessante a gente treinar programação e tudo mais, fazendo um programa que calcula automaticamente se um número é primo ou não. Então, basicamente, é bem simples a ideia. A execução, às vezes, tem um detalhezinho ali que talvez complique as pessoas. Mas, basicamente, quando a gente precisa ver o número 10 é primo, aí você lembra do seu professor, da sua professora de matemática, sei lá de que série que era, de que ano. Ele fala assim: um número só é primo se ele é divisível por um e por ele mesmo. Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer é a gente vai precisar pegar todos os números entre. A gente precisa provar o contrário. Não que ele. A gente não precisa falar se ele é primo. A gente precisa falar que ele não é primo. Então, como que a gente vai provar se ele não é primo? Pensa bem. Ele é primo se ele é divisível por um e por ele mesmo. Toda essa galera que está entre um e ele mesmo, por exemplo, vamos dar um exemplo. Entre, número 10, ele só é divisível se ele só é divisível por um e 10. Toda essa galera que está no meio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se ele for divisível por qualquer um desses aqui no meio, ele não é primo. Então, isso que a gente vai precisar fazer um programa para calcular. A gente vai pegar todos os números entre um e ele, né? Vamos pegar todos esses do meio aqui, e se ele for divisível por qualquer um, ele não é primo. Ah, Léo, o que é divisível? Divisível significa que ele dá uma divisão exata. Então, por exemplo, 4 dividido por 2, o resultado é 2 e o resto é 0. Significa que, quando o resto é 0, significa que o número 4 é divisível pelo número 2. Então, é isso que a gente precisa testar. E você vai ver que no Python tem um jeito, um operador que é a porcentagem, que ele calcula o resto da divisão. E a gente pode fazer isso rapidinho. Saca só. Então, primeiro a gente vai pegar um número aqui. A gente vai pegar um int e dentro dele um input, que a gente vai colocar aqui, ó, digite o seu número. E basicamente o que estamos fazendo aqui? Estamos pedindo para o usuário digitar um número para ver se esse número é primo. E só que esse número, no caso do Python, ele vem no formato de texto e a gente coloca um int por fora para ele transformar esse texto num número e guardar esse número na nossa variável n, que a gente vai usar ela para fazer alguns cálculos, né? No nosso caso. Beleza? E fechou. Com ela a gente já pode fazer nosso laço. Léo, por que a gente vai fazer um laço? Porque a gente não falou que a gente vai testar todos os números entre 1 e ele mesmo. No caso do 10, a gente vai precisar testar todos. O 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai testar todos esses para ver se eles são divisíveis pelo 10. Por isso que a gente vai fazer um laço, que a gente vai começar, por exemplo, nesse caso, vai começar pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, 6, 7, 8 e até o 9, tá? Então a gente vai colocar assim. Eu vou colocar só para você ver que vai dar errado assim, mas para a gente entender o que a gente vai ter que fazer. Ó, então nesse caso, se eu coloquei o número 10, o meu laço ele está indo do 0 até o 9. Então a gente não quer que ele vá do 0 até o 9, lembra? Ele só é divisível se ele é divisível por 1 e ele mesmo. Então a gente quer que a gente comece do 2 e vá até o 9, até 1 menos ele. Então o que ele está parando já está certo, que é o 9. Então tá certo. Só que a gente quer começar do 2, então a gente vai ter que colocar o número que a gente quer começar aqui, ó, 2,n. Então é o número que ele começa e o número que ele termina. Então, ó, ele colocou aqui, ó, de 2 até n. E aqui ele sempre termina um antes, né? Então por isso que ele ficou de 2 até o 9, beleza? Então aqui eu já consegui fazer um laço que ele me deu todos os números, ó. Se eu quiser colocar, por exemplo, 15, ele vai do 2 até o 14, tá vendo? Então, eu já fiz um laço que ele vai conseguir me dar todos os números entre 1 e ele mesmo. Entre 1 a menos que ele mesmo, né? E aí, fechou. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer as divisões. Então, eu vou colocar assim, ó. Vou fazer o final do programa para você entender. Porque o que a gente tem que fazer? Se a gente achar qualquer um que ele é divisível, né? Que vai dividir ele dá resto zero, ou seja, ele é divisível, a gente já sabe que ele não é primo. Então, olha só, a gente vai usar um truquezinho aqui, ó. A gente vai colocar uma variável que chama primo, que vai começar com 1. Então a gente vai fazer mais ou menos a ideia assim. Suponha que o número é primo. A gente está supondo que qualquer número que a gente quer testar é primo. Se a gente. Isso a gente está associando o valor dessa variável primo C1. Se a gente achar qualquer número que ele é divisível, a gente vai mudar o valor dessa variável primo para 0, tá? Então, no caso de 10 ele vai começar ali, 10 dividido por 2 já é divisível. Então ele vai mudar esse primo de 1 para 0. E no fim do programa a gente vai ver que o valor desse primo é 0, então a gente vai falar que ele não é primo. Então olha só como é que vai ficar o fim. Então a gente vai colocar, se primo é igual a 1, a gente vai colocar que o número é primo.
Se não, vamos colocar um condicional, né? If else, se não, o número não é primo, tá? Vamos colocar aqui, o número não é primo. Léo, não entendi, explica de novo, explico. Então, olha só, a gente vai começar, esse primo, ele vai dizer pra gente, no final do programa, se teve algum número que dividiu ele, foi divisível por ele ou não. Porque, pensa bem, se a gente começa com o valor 1 e nenhum número conseguiu dividir ele perfeitamente com o resto 0, ele vai valer 1 até o fim do programa. Então, quer dizer que ele vai ser primo. Mas, caso a gente tenha achado algum número que teve uma divisão perfeita, ou seja, é divisível, esse primo a gente vai trocar ele no meio do programa para ele valer 0, por exemplo. E aí ele vai vir para esse segundo caso, que é o else, que é o se não. Então, o número não é primo, beleza? Então, eu espero que você tenha entendido a lógica. Vamos terminar aqui que você vai ver como é que ele vai funcionar. Aqui dentro, a gente vai ter que fazer um if também. O if, lembra, é o se. Então, o que a gente quer dizer? Se o n o porcentagem eu te falei para você que é o resto da divisão, é igual a 0. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Deixa eu colocar primeiro e aí depois eu te mostro. O que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou fazendo assim, ó. Se a divisão do meu número, que é no caso 10, né, no exemplo que eu peguei, a divisão do 10 por 2, né, que ele começa com 2 aqui, for igual a 0, ou seja, o resto da divisão for igual a 0, quer dizer que ele é divisível. Então, eu troco o primo para 0 e aqui no final do programa já vai dar errado. E aí, vamos pegar outro número, por exemplo, para ficar mais complexo, por exemplo, 11, tá? Só para eu te mostrar ele rodando na sua cabeça aí. Então, se eu colocar o n igual a 11, vou até colocar aqui, ó, né? Ele já deu que o número é primo, mas no caso de 11, o que ele faria assim, ó? Ele vai testar do 2 até o 10 e ele começaria aqui, ó. 11 o resto da divisão de 11 por 2 é igual a 0? Não, porque 11 dividido por 2 dá 5 e sobra 1. Então ele não vai colocar o primo para 0, não vai. Aí ele vai tentar rodar o lado de novo. Agora o i vale 3. 11 resto da divisão por 3 é igual a 0? Não, porque 11, eu não sei quanto que dá a conta de cabeça, na verdade eu sei, mas enfim. Ele não vai dar 0, então não vai ser perfeito, então ele não vai colocar o primo para 0. Aí próximo, 4. 11 resto da divisão por 4. 11 é divisível por 4, né? Vou ler melhor. 11, essa linha tá falando assim, ó. 11 é divisível por 4, ou seja, o resto da divisão de 11 por 4 dá igual a 0, também não vai dar. Você pode tentar fazer e não vai dar, tá? E ele vai tentar todos, no caso do 11, nenhum vai dar resto da divisão 0, ou seja, o 11 é primo, tá? Então você pode ficar testando, já tá pronto. 20 não é primo. 23 é primo. 25, né? E você pode colocar um número maior, por exemplo, 157. Ó, chutei um número aleatório aqui que é primo, ó, 157. E é interessante você ver, ó, vou até dar print aqui, que no caso, vou dar um print no i, no caso do 157, ele vai fazer muitas contas, ó, do 2 até o 156, ó. Então ele vai fazer muitas divisões, tá vendo? E ele fez tudo certinho. Talvez eu esteja na frente, agora você tá vendo tudo, mas ele fez todas as divisões para ter certeza que não deu para dividir nenhum e que o número é primo, beleza? Então é isso, basicamente é assim que faz um programinha para saber se o número é primo ou não. E espero que tenha dado para entender, tem uma outra coisinha nova aí, mas nada de muito louco, né? Mas também não é simples, a gente precisa usar laço, precisa usar condicional, precisa saber qual que é o operador do resto da divisão. Então eu espero que tenha sido gostoso, espero que tenha dado para aprender coisas novas, espero que você tenha achado massa, espero que você não tenha achado complicado. Se você achou, assista de novo. E é isso aí, agora você sabe ver se o número é primo ou não. E sua vida mudou a partir de agora. Só que não. Beleza, gente, até a próxima.